Olá, aqui é o Carlos Nadalim, do site Como Educar Seus Filhos e do curso Ensine Seus Filhos a Ler. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro vídeo dessa série de vídeos na qual eu vou ensinar para você alguns dos segredos de uma alfabetização eficaz para que você comece a ensinar seus filhos com 3, 4, 5 anos a ler de uma forma simples, prática e, o melhor, em casa. Bom, eu sei que você está preocupado com o que está acontecendo com a educação brasileira. Nós sabemos que hoje, infelizmente, as crianças passam pelos bancos escolares e depois são incapazes de ler e compreender textos. E você procura uma alternativa para livrar seu filho desse atual estado de coisas. Muito bem, eu estou aqui para tranquilizá-la, porque você que não é um especialista em educação, mas é um pai ou mãe que está preocupado com a educação de seus filhos, você pode sim, em casa, empregar alguns exercícios, seguir um passo a passo para livrar seu filho ou sua filha dessa situação. E eu estou aqui para dizer para você o seguinte: eu já tenho alguma experiência nesse ramo. Na escola de minha mãe, eu já coordenei e acompanhei a alfabetização de mais de 200 crianças. E eu entendo perfeitamente como funciona o passo a passo para conduzir uma criança para aquele momento tão importante que é o da leitura. Formar um leitor hábil. O que nós devemos fazer para formar um leitor hábil? Eu conheço esse passo a passo. Bom, além disso, eu já ministrei pela internet um curso para 168 pessoas, entre pais, mães, futuras mães, que já estão empregando esse passo a passo em casa e colhendo frutos que vão muito além daquilo que você espera de um método de alfabetização. E esse é o caso, por exemplo, da Fátima, uma de minhas alunas na internet que está praticando esse método com os netos dela. A Fátima deixou um depoimento muito empolgante lá na nossa comunidade secreta do Facebook, dizendo o seguinte: bom, através desse curso, hoje eu me sinto outra pessoa, me sinto mais capacitada em ensinar, em educar, inclusive no dia a dia, me sinto mais criativa, vendo aspectos que eu não percebia antes, assim, aspectos diários, assim, como oportunidades para ensinar, para estar do lado das crianças, se responsabilizando pela educação deles. Mas a coisa não para por aí. Nós também recebemos relatos de pais empolgadíssimos com as reações dos filhos, das crianças. As crianças também adoram esse método. E é o caso, por exemplo, de outra aluna, a Letícia, que encaminhou aqui um relato curto falando sobre uma experiência interessante que ela está vivenciando com o filho, que tem apenas 1 ano de idade. A Letícia diz o seguinte: meu filho acorda e vai direto à mesinha cheia de livros e fica folheando. Acho o máximo, pois ele está tomando gosto pela leitura desde agora. Muito bem. Bom, mas eu preciso agora confessar uma coisa. Apesar de receber esses relatos que demonstram a eficácia desse método, as coisas nem sempre foram assim. No começo da minha atividade na escola de minha mãe, trabalhando então com crianças de 2 anos e meio a 10 anos, eu realmente não sabia o que fazer. Não sabia mesmo. Por quê? Até então eu era um professor universitário que ministrava aulas de filosofia e ética, veja você, na academia. E eu confesso que na época eu não estava muito assim satisfeito com a posição que eu ocupava. Mas a culpa não era da instituição, muito menos dos alunos. O problema é que eu me inscrevi num curso, né, na internet do professor Olavo de Carvalho, que é o famoso COF, né, o curso online de filosofia, lá no seminário de filosofia. E você começa a estudar com o professor Olavo, você percebe que para você falar sobre assuntos filosóficos, você precisa ter um preparo, né, se preparar por muitos anos
para assumir essa posição. E eu então percebi que o máximo que eu conseguia nas aulas era ler um artigo ou outro de jornal do professor para os alunos. Foi quando então eu, infelizmente, me deparei com uma situação na minha família que foi um acidente que aconteceu com meu irmão, que acabou então invertendo toda a minha história, né? Na verdade, meu irmão se acidentou, sofreu um acidente grave, e minha mãe, que dirigia na época a escola, teve de se deslocar de Londrina para Curitiba para ficar com ele. E foi quando então eu decidi que deveria cuidar das coisas de minha família. Muito bem, foi quando então, nesse período, eu, rezando muito por causa do ocorrido, recebi um sinal de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Foi quando eu estava fazendo a novena milagrosa de Santa Teresinha, a novena das rosas, e no terceiro dia da novena eu realmente não recebi uma rosa, recebi um cartão cheio de rosas, né? E fiquei assustadíssimo porque eu não conhecia Santa Teresinha. Comecei a fazer a novena do nada e acabou acontecendo isso aí. Bom, depois recebi outras rosas, né? Mas não vem ao caso agora relatar isso nesse vídeo. Bom, na verdade eu fiz a novena pedindo um milagre para Santa Teresinha, né? Para que ela curasse meu irmão. Porém, o que aconteceu? Aconteceu que com o passar dos anos eu comecei a entender o que estava por trás daquele sinal que eu recebi dela, por meio do livro História de uma Alma, quando você começa então a estudar um pouquinho daquilo que ela chama de infância espiritual. E eu entendi o seguinte de toda essa história. Carlos, por gentileza, retire-se da universidade porque você não tem capacidade para ministrar aulas nesse ambiente e vá ao encontro das crianças. E hoje eu estou lá e atuando na internet por causa disso. Só que o problema é o seguinte, eu não entendia nada de educação de crianças, né? E comecei a bater cabeça. Foi quando então eu fui visitar o professor Luiz Carlos Faria da Silva. O professor Luiz então é um estudioso da área de alfabetização e me indicou alguns métodos que ele então apresentou na época como mais eficazes, né? No caso, ele começou a me apresentar métodos de fluência e leitura e de alfabetização. Eu comecei então a pesquisar, estudei por muito tempo, comecei a comprar métodos do mundo inteiro e aplicando dia a dia na escola, em poucas semanas eu comecei a perceber que as crianças estavam melhorando. Eram capazes de memorizar poesias de autores clássicos da língua portuguesa e não só de memorizar essas poesias, mas também de compreendê-las. E gradativamente eu comecei então a introduzir metodologias no ensino fundamental 1. Só que eu sempre olhava para as crianças lá, os pequeninos de 3, 4, 5 anos com aquele receio, porque eu falo, ali a coisa vai ser complicada, eu realmente não sei o que fazer. Então, com o passar do tempo, eu comecei a estudar essa questão do ensino na pré-escola. E comecei então a alterar algumas coisas na Escola Mundo Balão Mágico. Em síntese, depois de 3 anos, eu já tinha em mãos um método de alfabetização e também de pré-alfabetização comprovado, testado e eficaz para alfabetizar crianças de 3 a 6 anos. Mas afinal, qual é a diferença desse método para os outros que estão aí hoje no mercado brasileiro? Não? E pior ainda, não só no mercado, mas nas escolas brasileiras. Bom, eu preciso então começar falando um pouquinho sobre 2 métodos que são ineficazes para se alfabetizar crianças. E eu vou começar falando sobre o método global de alfabetização, certo? Então pegue aí agora um caderno, um bloco de notas, uma caneta e comece a anotar aí essas informações que são valiosas para que você não deixe seus filhos nas mãos de pessoas que utilizam esses métodos. Ok? O primeiro deles então é o método global. Esse método é o mais ineficaz que existe no planeta. Bom, o método global aposta todas as fichas na ideia de que a alfabetização ocorre
pela percepção da forma das palavras. Então, as crianças olham para o formato de uma palavra e, memorizando então essa forma, começam a ler. Então, como é que funciona mais ou menos a coisa? Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, certo? Mas, grosso modo, é o seguinte: você mostra para a criança um flashcard, sei lá, com a imagem de uma bola, por exemplo. Aí você diz: olha, isso aqui é uma bola. Né? Se a criança já sabe falar, ela fala o quê? Bola, muito bem. Aí depois você mostra um flashcard com a palavra bola, destacando a forma da palavra bola, certo? E a criança então lê, entre aspas aqui, ó, bola, associando então a imagem da bola à palavra que representa essa imagem. Muito bem. Além disso, é claro, ela está ouvindo, né, o som da palavra bola. Com o passar do tempo, você retira então o flashcard que tem ali a imagem e só mostra a palavra bola. A criança então, que associou a palavra ao som que ela ouvia, diz bola. O problema é que ela não está decodificando a palavra. Ela está apenas reproduzindo uma percepção visual da forma da palavra. Tanto isso é verdade que você pode apresentar logo a seguir para a criança a palavra bala. Veja só, há uma pequena diferença entre bola e bala, né? Eu vou retirar a letra O e colocar a letra A. E a criança provavelmente dirá o quê? Bola e não bala. Por que ela vai falar bola? Porque ela está apenas observando a forma da palavra. E nós sabemos que a forma da palavra bola é igual à da palavra bala. Uma pequena diferença. Ok? Então veja como esse método é extremamente ineficaz. Então eu não recomendo os métodos pautados nessa ideia da percepção visual da forma das palavras. Bom, então, grosso modo, o método global funciona dessa maneira. Eu não vou ficar aqui, eu poderia falar por um bom tempo sobre esse método, mas grosso modo ele funciona assim, tá? Muito bem. Do outro lado, nós temos o método silábico. Muito bem. O método silábico da cartilha Caminho Suave, que todo mundo aí está querendo resgatar, porque já que tudo está ruim no Brasil, no campo da alfabetização, vamos voltar para a cartilha Caminho Suave. Muito bem. Olha, o método silábico, ele é melhor que o global, com certeza. Porém, também não é tão eficaz assim. Porque qual que é o problema do método silábico? Primeiro, as crianças aprendem que somando uma letra com outra, você tem uma sílaba X. Por exemplo, B com A é igual a Bá. Só que o problema é que, sonoramente falando, B com A não dá Bá, dá BA. Tá dando para entender? Então há uma confusão ali. Porque uma coisa é o nome de uma letra e outra coisa é o valor fonológico dessa letra. Tá dando para entender? Então veja só, você fala para a criança que C com A dá K. Olha, se a criança tivesse os meios de expressão para dizer para o professor que ela não está conseguindo entender aquilo que o professor está expondo, porque o que ela percebe sonoramente é que B, C com A dá CA e não K, com certeza ela interromperia a aula. Então, grosso modo, qual é o erro fundamental do método silábico? É essa confusão de estabelecer uma correspondência entre o nome de uma letra e o seu valor fonológico, o seu som, não é? Isso definitivamente está errado. B com A não dá Bá e ponto final. Bom, então agora chegou o momento mais importante desse vídeo, em que eu vou passar para você uma dica valiosa, uma dica de ouro, para que seu filho seja alfabetizado de uma forma segura e eficaz. Ok? E a dica é a seguinte: o centro dos métodos mais eficazes de alfabetização é o que nós chamamos de domínio do princípio alfabético. O princípio alfabético é o coração dos métodos fônicos. Você já ouviu, você já acompanhou pela internet ou por livros
esse debate sobre os melhores métodos de alfabetização e já sabe que os fônicos são os melhores métodos. Porém, eu quero assinalar algo muito importante aqui. Afônicos e fônicos, certo? Pois bem, mas dentre todos os métodos fônicos, o princípio alfabético sempre estará presente. E as crianças precisam dominar esse princípio alfabético, que grosso modo nada mais é do que converter de forma consciente grafemas em fonemas. Agora eu vou facilitar um pouco a compreensão disso, não vou usar um linguajar técnico e vamos pensar da seguinte forma. As crianças precisam converter de forma consciente os sinais gráficos, as letrinhas, em seus sons, seus valores fonológicos. Ok? Então, como é que você deve proceder? De que forma você deve proceder? Primeiro, você precisa ensinar para as crianças os valores fonológicos das letras, ou seja, seus respectivos sons. E no Brasil, infelizmente, as pessoas costumam fazer tudo ao contrário, apresentando primeiro o alfabeto, o nome das letras, o reconhecimento das formas das letras. Não. Pare um pouquinho para pensar. Logicamente falando e cronologicamente falando, uma letra ela não precede o som que ela representa. Primeiro nós temos o que? A realidade sonora e depois a sua representação no plano gráfico. Então é evidente que no processo de alfabetização nós precisamos obedecer a essa ordem. Tá dando para entender? Então primeiro as crianças precisam ter uma experiência auditiva, aprender os sons que compõem o nosso sistema alfabético. É tão simples isso, que eu fico até com vergonha de explicar. Então, vamos lá. Primeiro, você vai ensinar para as crianças, né? Você não vai falar valor fonológico das letras, você vai ensinar os sonzinhos das letras. Então, você fala, agora, tranquilo, Carlos, agora eu tenho um caminho seguro para alfabetizar meu filho. Eu vou pegar o abecedário, a ordem alfabética e começar a ensinar sons das letras. O nome desta letra aqui é A, o som desta letra é A, não é? Aqui é uma coincidência entre nome e som. Muito bem, agora o nome desta letra é B e o som desta letra é B. Aí você vai pedir para o seu filho, né, produzir esse som e ele vai apresentar às vezes dificuldades. Fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Se ele não aprender esse sonzinho, eu não vou partir para o som da letra C. Eles falam, não, deixa de lado, vamos para C, depois eu volto para a letra B. Então o nome desta letra aqui é C e o som dessa letra é ou S. E aí ele não consegue produzir esse primeiro som. Aí você para por aí e fala o quê? É impossível. Ele tem muita dificuldade, né? Claro, você não seguiu o critério adequado. O critério adequado é partir daquilo que é mais simples para o mais complexo. E no caso do ensino dos sons ou valores fonológicos das letras, você não pode obedecer à ordem alfabética. Esse é o ponto central aqui. Então há sons que são mais fáceis, né? E outros mais difíceis de serem produzidos. Então, eu recomendo que você siga o seguinte critério. Primeiro ensine aqueles valores fonológicos, os sons, que a criança consiga pronunciar e sustentar por mais tempo. Ok? Esse é o critério. E aqueles valores fonológicos das letras, aqueles sonzinhos que as crianças não conseguirem sustentar por um longo tempo, você deixará para um segundo momento. Tá claro? Então vamos lá. Por exemplo, o som da letra V, né? O valor fonológico da letra V, para quem é da linguística. Tá? Então a criança vai produzir com tranquilidade, né? Ela vai fazer. Veja como ela consegue sustentar por um tempo prolongado. Ok? Então você vai começar por aí. Ah, mas a letra V está lá, não é? Adiante no alfabeto. Pois bem, não tem problema nenhum. Você não tem que obedecer a ordem alfabética. Tá claro? Então, outro som, no caso, para ensinar esses sons, nós precisamos utilizar o recurso da dramatização. Que as crianças fixam muito bem certos conteúdos, associando esses conteúdos com o próprio corpo. Tá bom? Então, por exemplo, vamos imitar o voo de um avião. Ok? Então,
você vai pedir para a criança lá imitar as asas do avião e começar a percorrer a sala de sua casa ou, sei lá, o quintal, fazendo o sonzinho do avião. Ok? É só isso. Não é simples demais? Muito bem, qual outra dramatização, outro valor fonológico, né, que nós podemos ensinar para as crianças? O valor fonológico da letra F. Da letra F. Basta você, por exemplo, pedir para uma criança colocar uma folha sobre a mão e pedir para que ela assopre essa folha, né? Pronto, está aprendendo o valor fonológico da letra F. E aqui ela também é capaz do quê? De sustentar esse som, né, por um tempo razoável, ó. Né? E depois ela começará então a perceber a distinção entre, né, o e o. Tá dando para entender? Então, definitivamente, os métodos mais eficazes de alfabetização são aqueles que levam as crianças ao domínio do princípio alfabético, certo? Bom, feito isso, passemos agora para uma síntese. Eu quero sintetizar agora tudo que eu falei até agora sobre métodos não eficazes e métodos eficazes. Primeiro, fuja dos métodos não eficazes, sobretudo métodos globais e silábicos. Ponto final. 2. Dê para seu filho a oportunidade de ser alfabetizado por um método fônico, para que ele, assim, adquira o domínio do princípio alfabético. E isso você pode começar a partir dos 3 anos aí na sua casa. Se seu filho tem 3 anos, 4, você já pode começar a trabalhar com esses métodos. Terceiro ponto, você não vai ensinar os nomes das letras e o reconhecimento visual das formas das letras no primeiro momento, e sim os sons dessas letras, certo? Por meio de dramatizações. Quarto, siga essa sugestão que eu disponibilizei nesse PDF, não é? Partindo então dos sons mais simples para os mais complexos, né? E você vai fazer tudo isso por meio de brincadeiras, dramatizações. Então, grosso modo, é isso. Então, um belo dia, quando seu filho dominar o princípio alfabético, né? Estabelecendo a correlação entre grafemas e fonemas, né? Sinais gráficos e valores fonológicos, a letra e o som, quando ele conseguir fazer essa conversão, ele será capaz, então, de ler palavras simples como a palavra uva. E como que ele vai proceder? Se ele for alfabetizado pelo método fônico, ele fará assim, ó. A, uva, uva. Pronto, decodificou. Com o passar do tempo, ele daí terá de treinar a fluência em leitura para aumentar a velocidade, mas isso aí é um assunto lá no momento da alfabetização e não da pré-alfabetização, ok? Você percebeu como fica fácil ler uma palavra como essa? Basta adquirir o princípio alfabético e tudo fica muito mais tranquilo para as crianças. Muito bem, só que aqui há um outro segredo que eu quero falar para você. Um segredo que as escolas que o dominam, que o detêm, costumam cobrar muito caro por isso. E o segredo é o seguinte: antes de apresentarmos o princípio alfabético para as crianças, é necessário conduzi-las por 5 etapas que antecedem a apresentação do princípio alfabético. Tá? E quais são essas 5 etapas? Bom, esse é um assunto que eu vou tratar no segundo vídeo dessa série, em que eu ensino para você alguns dos segredos de uma alfabetização eficaz. Agora eu quero pedir algo para você. Se você gostou desse vídeo, se o conteúdo desse vídeo foi útil para você, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, porque eu quero saber o que você achou do vídeo, né? Quais foram suas impressões. Isso é muito importante, eu confesso que eu fico curioso, porque eu preparei com muito carinho todo esse conteúdo, e é importante saber como foi a reação daqueles que assistiram a esse vídeo. Se você não gostou, você pode também escrever aqui embaixo, não tem problema nenhum. O espaço está aberto também para você. Se você tem alguma dúvida relacionada ao vídeo, escreva aqui embaixo, coloque aqui sua dúvida. Eu vou ler seu escrito e, na medida do possível, vou tentar responder as principais dúvidas,
certo? Por fim, se você conhece alguém que tem interesse nesse assunto da alfabetização infantil, da pré-alfabetização, você, por gentileza, compartilhe esse vídeo com essa pessoa ou compartilhe na sua página do Facebook para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também aos conteúdos que serão publicados nos próximos vídeos, ok? Então é isso aí, pessoal. Gaste agora 15 segundos do seu tempo deixando um comentário aqui embaixo. Fique com Deus e a gente se vê no segundo vídeo dessa série. Oi, meu nome é Angélica, eu moro nos Estados Unidos, na capital do estado de Wisconsin. A gente mora pertinho da fronteira com o Canadá. Eu vou seguir um roteirinho aqui para falar do curso do Carlos Nadalim, sobre do curso dele de alfabetização para crianças. Mas na verdade eu estou gravando esse vídeo mais para você que tem consciência do estado caótico que se encontra o ensino, o método de ensino no Brasil, né? O sistema educacional, ele está bem caótico aí no Brasil e para você que quer proporcionar o melhor para o seu filho, eu acho que esse vídeo vai ser importante. Para os pais que têm consciência do que anda acontecendo com os métodos usados no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, né? A gente vê isso acontecendo aqui nos Estados Unidos mesmo. Sabem da responsabilidade que a família tem, do papel que a família tem na educação de uma criança. Nós estamos passando por uma fase de mudança de pensamento, as pessoas estão sendo levadas a acreditar que o Estado é quem sabe o que é melhor para a educação dos nossos filhos, e em contrapartida o Estado passa a poder usar o sistema educacional para os seus próprios interesses, né? Ao mesmo tempo em que amplia o controle sobre esse sistema. Isso resulta numa educação padronizada e cheia de segundas intenções. É para você que tem consciência disso que eu estou dirigindo esse vídeo para indicar o curso do professor Carlos Nadalim de alfabetização infantil. O meu marido e eu, a gente veio para os Estados Unidos em 2008 e ficamos aqui um ano. E nesse meio tempo a gente começou a fazer o seminário de filosofia online com o professor Olavo de Carvalho. O Olavo teve um papel decisivo em nossas vidas, como em muitas outras, eu acredito. Foi um divisor de águas entre uma espécie de estado vegetativo e imaturo em que a gente vivia nossas vidinhas para um estado um pouco mais consciente, um pouco mais responsável. Ele nos deu uma vontade de nos tornarmos adultos, finalmente. Parece piada, né? Mas é que a gente aprendeu que sair da adolescência para a vida adulta não é tão simples. Não é uma questão somente de idade. A gente não abandona o estado infantil como mágica. Ainda mais hoje em dia em que a gente é estimulado a perpetuar essa fase, né? Para sempre. Ainda eu e Bruno, a gente está aprendendo isso a duras penas, né? Eu acredito que muita gente que descobriu o Olavo, assim, no meio da vida, assim, e percebeu que estava tudo errado, deve ter passado por esse choque também. Foi engraçado, quando a gente voltou para o Brasil, as pessoas viram que a gente mudou e começou a falar que a gente estava com cultura de internet, né? Que a gente estava recebendo cultura de internet. Bom, nem tudo que na internet é bom, né? Mas o curso do Olavo em si e as pessoas que a gente conheceu através desse curso são quase como pedras preciosas para a gente. Uma dessas pessoas é o Carlos Nadalim. Graças a Deus a gente deu conta de voltar para os Estados Unidos, né? Porque a gente sabia que as condições aqui para criar os nossos filhos seriam melhores do que a que a gente tinha no Brasil. Não só pela situação geral do Brasil, mas pelas nossas condições particulares. Convencidos pelo Olavo e por um padre local daqui, a quem valorizamos muito também, a gente resolveu que tentaríamos o homeschooling, tão incomum, desconhecido e ainda assim muito estereotipado aí no Brasil. Aqui o homeschooling é muito comum, há mais suporte, muito suporte mesmo, inclusive as escolas públicas, elas apoiam, né, o homeschooling, tem um sistema de apoio para quem faz o homeschooling, uma vastidão de materiais e muita gente bem intencionada para ajudar. Mas para dois tupiniquim aqui na terra do tio Sam, isso deixou a gente muito sobrecarregado de alternativas, sem saber por onde começar, qual método seria o melhor e por aí vai. Sem contar que a gente queria começar do melhor, né? A gente sempre quer o melhor e o mais correto para os nossos filhos. No meio dessa amontoada de novidades, surgiu então o curso de educação infantil do Carlos, né? De alfabetização infantil.
Eu até falo que é educação infantil porque, na verdade, ele não pega só o fator de alfabetização, né, no meu ponto de vista. Sinceramente, eu não tive dúvidas em momento algum a respeito do curso, né? Não só porque ele foi indicado por pessoas que eu conheci através do Olavo, mas porque o próprio Carlos é aluno do Olavo, né? Coisa ruim não podia sair disso. Ao ver o escopo do curso, eu percebi que ele seria muito importante para me dar uma base de onde começar. A partir desse curso, eu poderia, então, direcionar a procura de materiais em inglês aqui, né? Que tem muito material, como eu falei. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Hoje, quando eu pego um livro, eu consigo avaliar ele melhor, né? Identificar os pontos mais importantes e os pontos mais fracos, né, daquele livro, que seja a respeito de homeschooling ou seja a respeito do método de ensino. O meu filho mais velho acabou de completar 2 aninhos e o curso é dirigido para crianças de 2 a 2 anos e meio, né, para começar a partir dessa idade. Pode começar também com crianças mais velhas também, você vai aprender isso no curso. Como que você lidaria com as crianças mais velhas. Então, como meu filho ainda é muito novinho, muita coisa eu não consegui aplicar ainda com ele, né? Mas algumas coisas eu consegui aplicar. E eu já notei muita diferença. O meu filho sempre foi muito preguiçoso para falar, né? E depois que eu comecei a aplicar a rotina de leitura sugerida pelo curso e a rotina com as técnicas, né, de leitura que o Carlos fala nos vídeos do curso, eu já notei uma melhora significativa nesse aspecto, né? E ao fazer o curso, você vai notar que tem coisa ali que não dá para a professora fazer com seu filho em sala de aula, né? E que o ensino doméstico vai proporcionar maior aproveitamento do que se ela fizesse isso na escola. Claro que para quem quer levar a educação domiciliar a sério, como muitas pessoas andam fazendo aí no Brasil mesmo, o curso é uma peça fundamental. É uma introdução que vai te dirigir pelos primeiros anos de ensino do seu filho. Eu acredito que cada família vai adaptar uma rotina própria de ensino baseada no curso do Carlos. Muitas vezes até um pouco mais relaxada. Mas sem partir desse curso, o caminho vai ser mais difícil. A importância do curso é fundamental porque a situação hoje urge que tenhamos informações desse tipo da maneira mais rápida possível. Com isso, deixo aqui minhas 5 estrelinhas para o curso do Carlos. Espero que você também seja minha futura colega de sala virtual. E mesmo que a gente tem que aprender que esses contatos com pessoas que têm interesses em comum, eles são muito importantes, eles têm que ser cultivados e mantidos. Então, fica aí minha dica. Abraço. Olá, aqui é o Carlos Nadalim, do site Como Educar Seus Filhos e do curso Ensine Seus Filhos a Ler. Seja bem-vindo ao segundo vídeo dessa série de vídeos na qual eu ensino para você alguns dos segredos de uma alfabetização eficaz, para que você possa ensinar seus filhos de 3, 4, 5 anos a ler e em casa de uma forma simples e rápida. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo dessa série de vídeos, por gentileza, acesse este link aqui e assista ao vídeo, porque lá eu passo algumas dicas relacionadas ao coração de todo o processo de alfabetização, que é o domínio do princípio alfabético. Destaco nesse vídeo também a importância de se ensinar num primeiro momento os valores fonológicos das letras e não os nomes das letras e a percepção de suas formas, não é? Porque isso é muito comum no Brasil. Então eu passo ali um passo a passo e também disponibilizo um PDF com uma sugestão da sequência ideal para se ensinar os sons das letras para as crianças por meio de dramatizações, brincadeiras, ok? Bom, no vídeo de hoje eu quero passar para você as 5 etapas que são fundamentais na condução desse processo de alfabetização, 5 etapas que antecedem a apresentação do princípio alfabético. Infelizmente, as professoras, as pedagogas, praticamente desconhecem essas 5 etapas que são fundamentais. Por quê? Porque o conhecimento dos sons das letras às vezes é muito abstrato para as crianças pequenas e nós precisamos então conduzi-las daquilo que é mais simples para essa realidade tão complexa e abstrata.
Então é por isso que antes da apresentação do princípio alfabético, nós precisamos praticar alguns exercícios de linguagem com realidades, utilizando, aspectos da linguagem que são mais explícitos, mais palpáveis para as crianças. Então, antes de apresentar as 5 etapas fundamentais que antecedem a apresentação do princípio alfabético para as crianças, eu quero agradecer a todos que publicaram mensagens embaixo do primeiro vídeo. Eu li todas as mensagens e, como eu disse no primeiro vídeo, vou, na medida do possível, tentar responder a todas. Muito obrigado mesmo pela participação e o entusiasmo presente nessas mensagens. Muito bem, eu também recebi vários e-mails que foram encaminhados para o site de pessoas que estão extraindo benefícios das dicas publicadas no site Como Educar Seus Filhos. E eu quero ler uma em particular agora, que foi enviada pelo Edson Surdi. E ele diz o seguinte: parabéns pelo trabalho. Obrigado, Edson. Precisamos de pessoas assim para que possamos mudar a trajetória ridícula desse país. Edson, você tem toda a razão, nós precisamos fazer alguma coisa e eu acho que precisamos parar de discutir um pouco assuntos teóricos relacionados à educação e colocarmos as mãos na massa, certo? Que é mais ou menos a proposta do site Como Educar Seus Filhos. Veja que em nenhum momento eu fico falando sobre teorias pedagógicas e me limito a passar dicas práticas, eficazes para que os pais então percebam como que discussões teóricas podem muitas vezes nos afastar daquilo que realmente importa, ok? Que é a prática pedagógica. Mas eu tenho uma outra mensagem aqui também que eu quero ler, que é muito interessante, da Patrícia Félix, de Salvador. A Patrícia, na verdade, ela tem um filho de 7 anos, mas que está aproveitando as dicas do site. Veja só o que ela diz: querido, estou aplicando suas dicas com meu filho de 7 anos e estamos gostando bastante. Temos nos divertido e ele aumentou o interesse pela leitura, que ele tem muita dificuldade. Estou ansiosa por mais informações, principalmente para os maiores que já estão sendo alfabetizados. Muito obrigado. Patrícia, muito obrigado. Adorei a sua mensagem. Que bom que seu filho, embora tenha 7 anos, esteja aproveitando as dicas do site. Com relação a informações relacionadas a práticas voltadas para crianças que estão sendo alfabetizadas, eu vou tratar desse assunto em um outro momento, ok? Mas você com certeza vai tirar proveito das dicas que eu vou apresentar nesse vídeo, certo? Então vamos lá, passemos agora para as 5 etapas que precedem a apresentação do princípio alfabético. Se você acompanhou com atenção o primeiro vídeo dessa série, você pode perceber que a experiência auditiva ela é muito importante no processo de alfabetização. Porém, o que acontece? Infelizmente, em nossas escolas, há uma ênfase na parte da representação gráfica dos sons da fala. O que eu estou querendo dizer com isso? As crianças, em vez de aprenderem os sons, a pronunciá-los, os sons das letras, no caso, elas simplesmente aprendem as letras, a traçar as letras, os nomes das letras, a reconhecer as formas das letras e assim por diante. Bom, então tudo está aí colocado de forma invertida, né? Contrária ao processo natural que deve partir da experiência sonora para depois a representação gráfica por meio das letras, certo? Então, se você tem um filho matriculado em uma pré-escola, no fim de cada bimestre você pode perceber que ele chega com uma quantidade imensa de papéis, atividades, né? Envolvendo pintura, escrita, traçado, e aquela experiência auditiva, os jogos de linguagem simplesmente são negligenciados, ok? Então isso é uma coisa gravíssima que você não deve cometer com seus filhos em casa, ok? Então agora passemos para a primeira etapa desse processo de condução das crianças para o princípio alfabético. Então a primeira etapa é a da leitura partilhada. O que é a leitura partilhada? Seu filho não sabe ler, certo?
ele não consegue decodificar ainda, converter sinais gráficos em realidades sonoras. Então você tem que fazer isso para ele. E de que forma você pode fazer isso? Lendo em voz alta, histórias, de preferência utilize livros com ilustrações para que ele acompanhe então a leitura observando essas imagens, ok? Nós sabemos que na infância, crianças a partir de crianças com 15 meses de vida, 18, são capazes de aprender uma palavra nova por meio de uma única exposição a uma imagem. Você mostra uma imagem para a criança, fala o nome daquilo e ela já aprendeu uma palavra nova. É uma coisa maravilhosa. Então você precisa aproveitar esse momento, que é o momento em que o vocabulário das crianças, a aquisição de novas palavras ocorre de uma forma muito intensa. Outro dado importante que eu quero passar para você é que há uma correlação entre o tempo de escuta de histórias e depois o rendimento dessas crianças lá no 4º ano, por exemplo, no momento da leitura de livros. As crianças que escutaram mais histórias, foram expostas por um período maior a histórias, a leitura em voz alta, têm um rendimento muito maior depois no ensino fundamental, compreendendo com mais facilidade textos. Então, sabendo disso, nós precisamos enfatizar a prática da leitura em voz alta, né? E isso deve acontecer todos os dias. Você pode fazer a leitura em voz alta para crianças de 3 anos, 2, 5. Olha, você pode começar a ler desde que a criança está no ventre materno, ok? Então você deve ler todos os dias para seu filho e manter então uma rotina, criando momentos, né? Ao longo do dia, antes do café ou depois do café da manhã, antes do jantar, enfim, cria aí um canto para a leitura, um cantinho da leitura, um ambiente agradável e leia diariamente para seu filho. O tempo de leitura por dia vai depender muito do seu tempo. Se você conseguir ler 1 hora por dia, lógico, de forma distribuída, você não vai ler 1 hora seguida, certo? Né? Sei lá, você lê 10 minutos, 15 pela manhã, depois distribui mais 15 minutos no fim da manhã e assim por diante, é o ideal. Mas você pode, quanto mais tempo você gastar com essa atividade, melhor, tá? Ah, Carlos, eu não consigo ler todos os dias. Então, grave a sua leitura e coloque lá depois no rádio para o seu filho escutar. Mas não deixe seu filho sem ouvir histórias por nenhum dia, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa importante, eu vou passar para vocês agora uma experiência que eu tive na escola. Eu recebi um dia uma aluna com 5 anos de idade, ou seja, a aluna foi matriculada no pré-2, e o pai dessa aluna relatou que ela era uma menina muito inteligente e que ela estava acima da média. Foi quando então eu a submeti a alguns testes e realmente comprovei que o pai estava certo. A menina tinha um alto desempenho, ela dominava certas habilidades cognitivas de uma forma surpreendente. Foi quando então eu fiz a perguntinha mágica para ele. Por um acaso, o senhor lê para sua filha em voz alta diariamente? E ele disse o quê? Sim, desde que ela estava na barriga da mãe dela. Então veja aqui um exemplo, uma confirmação dessa tese, de que crianças que escutam histórias diariamente têm um alto desempenho depois no processo de alfabetização. Bom, então, primeira dica, leitura em voz alta diária, porque a leitura partilhada, não é? Ela é uma espécie de trampolim entre a leitura em voz alta e a leitura silenciosa. Quando seu filho começar a ler livros de forma autônoma, ele terá um desempenho muito parecido com aquele que ele tinha no momento que escutava histórias. Ok? Muito bem. Agora vamos passar para a segunda etapa que precede a apresentação do princípio alfabético. E essa segunda etapa está relacionada com o treinamento de uma habilidade muito importante, que é a da memória auditiva de curto prazo. A memória auditiva de curto prazo é extremamente importante porque as crianças precisarão reter certas informações, e no caso aqui, informações auditivas, para depois chegarem a conclusões. No processo de alfabetização, há um momento em que as crianças vão realizar síntese
sínteses de fones, por exemplo. E nesse momento, a memória auditiva de curto prazo será de extrema importância. Tá? Então, o que você pode fazer aí com os seus filhos? Uma atividade muito simples, que é aquela atividade de emissão de comandos. O que você vai fazer a partir de hoje na sua casa? Uma brincadeira que as crianças adoram, tá? Que é a de obedecer a comandos. Então você vai falar assim para o seu filho: filho, vá ao banheiro e pegue uma escova de dente, ok? Daí você vai falar, só que você só vai fazer isso depois que eu falar já. Daí 1, 2, 3 e já. Então ele vai ao banheiro e pega uma escova de dente, né? Aqui eu dei um exemplo com 2 comandos. O melhor é você começar com um comando, né? Então, primeiro ali na sala, você fala assim: filho, você agora vai dar um salto, você vai pular. Só que só depois que eu falar já. Aí você fala já e ele pula. Muito bem, isso serve apenas para você perceber se realmente está tudo certo com a audição dele. Bom, aí ele já se familiarizou com o comando. Você vai começar a emitir 2 comandos, certo? Como no caso no exemplo que eu acabei de dar. Vá ao banheiro, pega uma escova de dente. Depois você vai colocar um terceiro comando. Instruções com 3 comandos. Vá à cozinha, pegue um copo de água e encha-o, né, com água. Daí a criança vai realizar, então, vai obedecer aos 3 comandos e assim sucessivamente. Então, é muito importante desenvolvermos a habilidade de memória auditiva de curto prazo. Esses dias eu fui ao banco aqui em Londrina e eu estava na fila de espera. E uma pessoa estava sendo atendida pelo gerente e simplesmente essa pessoa repetiu 5 vezes uma informação que o gerente tinha passado para ela. E eu percebia nitidamente que ali tinha um problema de memória auditiva de curto prazo, né? E o gerente só ficava reafirmando: sim, é isso mesmo, na segunda-feira você tem que trazer o talão aqui de cheque, né, com todas as folhas assinadas por sua esposa. Ele, então na segunda-feira eu tenho que voltar aqui com o talão de cheque. É isso mesmo, você tem que voltar com o talão de cheque. Lá. Sei que o cara falou, repetiu isso aí 5 vezes. Veja só que problema gravíssimo que é esse da memória auditiva de curto prazo, ok? Então vamos lá, vamos começar a encaixar as peças. Nosso foco é o princípio alfabético. Como conduzir as crianças à aquisição do princípio alfabético. Primeira etapa que eu apresentei hoje, leitura partilhada, leitura em voz alta, que deve acontecer diariamente, para que as crianças aumentem o vocabulário e também se apropriem de estruturas frasais mais complexas, que não aparecem nas conversações do dia a dia. Segunda etapa, segundo passo, segundo degrau, é o do quê? É do treinamento da memória auditiva de curto prazo. Dei um exemplo, um exercício. Há vários exercícios, mas eu dei um exercício que é básico, central, que é o de obedecer a comandos, seguir comandos, ok? Você pode praticar utilizando instruções com um comando, depois 2 comandos, 3, 4 e assim sucessivamente. Passemos agora para a terceira etapa desse processo, desse passo a passo, que é a da consciência de frases. Então você precisa ensinar para o seu filho o que é uma frase. E como que você vai fazer isso? Dizendo que frase é uma espécie de história bem curtinha, uma história muito pequena, né? Aí você vai apresentar um exemplo. Olha, filho, escute isso aqui. João foi à feira. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Ele fala: sim, mamãe. Então, o que João fez? Ele vai responder: foi à feira. Mas quem foi à feira mesmo? Ah, João. Então você percebeu que aqui eu contei algo para você, algo que faz sentido, né? Não é uma pequena historinha? Daí seu filho vai dizer que sim. Então, no fundo, o que você tem de ensinar para ele? Que uma frase sempre conta alguma coisa e diz algo sobre quem ou o que essa história conta. Ou seja, no fundo você passará para o seu filho aquela tradicional noção de sujeito e predicado. De um lado, ao falar a frase para o seu filho, ao contar essa história bem curtinha, você vai depois perguntar para ele: quem fez isso? Ou o que fez isso? E com certeza a resposta será o sujeito, né? E aí você fala: o que ele fez? E com certeza seu filho vai expressar o predicado, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Bruno comprou frutas. Aí você fala:
quem comprou frutas? Ele vai responder o quê? Bruno, sujeito, né? O que o Bruno fez? O Bruno comprou, né? Se ele quiser falar o predicado inteiro, comprou frutas, tá de bom tamanho. Certo? Então, ele precisa adquirir essa noção. A noção de frase, ou seja, que uma frase é uma história bem curtinha e que geralmente tem essas duas partes. É lógico, não vamos entrar aqui em questões como de sujeito oculto, etc. No começo não é bom tratar desses assuntos, ok? Mas há um ponto importante. Nós temos de entender que as crianças, as frases na mente das crianças estão todas coarticuladas. Uma palavra coarticulada com outra. Elas não conseguem segmentar de forma espontânea as frases. É por isso então que nós precisamos passar para aqueles exercícios de tomada de consciência das palavras que compõem as frases. Então você vai imitar um robô, não tem outro jeito. Você vai falar, filho, preste atenção aqui, porque você precisa falar para mim quantas palavras há nesta frase. Então utilize frases curtas no início, né? Como por exemplo, Arno pulou. Filho, quantas palavras existem nessa frase? E ele falará o quê? 2. Arno pulou. Certo? Se ficar muito abstrato, porque o exercício é auditivo, você vai busque na sua casa alguns blocos ou copos coloridos, né? E aí você pode falar, Arno, empurre um copo, pulou. Quantas palavras existem nessa frase? Aí ele aponta para o primeiro copo e fala, Arno, para o segundo pulou, 2, porque ele está vendo ali os copos ou blocos. Em síntese, é mais ou menos isso que você deve fazer. Muito bem. Consciência de... Vamos voltar, recapitulando. Leitura em voz alta. Memória auditiva a curto prazo. Noção de frase. Consciência de palavras. Agora nós vamos para uma realidade que está dentro de cada palavra, não é? Que é a realidade silábica. Então vamos levar agora as crianças para a consciência silábica, ok? Como é que funciona o jogo? Você vai praticar uma atividade muito simples. Você vai começar a segmentar palavras, no caso, né, de sílabas, trissílabas, polissílabas, etc. Batendo palmas. Então, você pode brincar com os nomes das pessoas que compõem a sua família, né? Sei lá, Carlos, né? Arno, ok? E assim sucessivamente. Então, a criança terá de também ser capaz de contar o número de sílabas que está presente em cada palavra. Então, para isso, use nomes que são familiares, são substantivos que seu filho já conhece, certo? Muito bem. Então, você vai levá-lo para a tomada de consciência das sílabas e agora chega o momento mais importante, que é o da tomada de consciência fonêmica, da consciência fonêmica, dos exercícios de consciência fonêmica. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que o fonema é uma realidade intrassilábica, ok? Uma realidade intrassilábica, essa realidade encontra-se na mente do falante, mas se concretiza por meio do quê? Dos fones, aqueles valores fonológicos que eu comentei lá no primeiro vídeo, tá? Então, isso é muito abstrato para as crianças, porque elas percebem com mais clareza as sílabas do que os fones. E é evidente, porque ao emitir a voz, ela segmenta as palavras em sílabas, e não por meio de fones. Elas falam bala, e não b, a, l, a. Ok? Então, agora você vai entrar num campo abstrato, mas as crianças precisam adquirir a consciência fonêmica, porque esse é o fator decisivo para que ela tenha um alto desempenho em leitura. Ok? Então não adianta falar, isso aí não dá, não sei o que. Dá sim, ok? Aqui na escola dá, na casa dos meus alunos pela internet deu certo, então com você vai acontecer a mesma coisa, eu posso garantir. Então como é que funciona as atividades de consciência fonêmica? Há inúmeras, eu vou passar uma para você, que é muito simples. Então o que você vai fazer? Entre na internet e procure imagens que contenham o mesmo som inicial. Por exemplo, você vai pegar lá uma imagem de uma mala, de uma mola, de uma mula, de uma melancia, certo? Depois procure imagens de palavras que não possuem os mesmos sons iniciais
dessas imagens que você acabou de escolher. Como, por exemplo, sei lá, vaca, anel. Certo? Você vai pegar as imagens e vai mostrar para o seu filho. E aí você vai exagerar no somzinho inicial. Olha, filho, o que é isso aqui? Ele vai falar mala. Disse, muito bem, é uma mala. Entenderam? Depois, o que você vai fazer? Você vai mostrar a imagem de uma mula. Você fala, o que é isso aqui, filho? Ele fala, mula. Muito bem, filho, isso aqui é uma mula. E assim por diante. Feito isso, você vai colocar todas as imagens sobre uma mesa ou no chão e vai pedir para que seu filho busque as imagens que comecem com esse sonzinho inicial, certo? E aí ele vai então buscar a imagem da melancia, da mula, da mala. E se ele, por exemplo, por um acaso, ele trouxer a imagem da vaca, o que você vai fazer? A palavra vaca começa com entenderam? Aí não, né? Então daí você destaca, né? Ó, não é e assim por diante, certo? Então, essa é uma atividade inicial de consciência fonêmica. Há outras, mas se você seguir esse passo a passo, você já vai conseguir preparar o terreno aí na sua casa para que seu filho se transforme em um leitor hábil, em um leitor eficaz. Então agora você tem de praticar simultaneamente os exercícios do vídeo número 1. Ou seja, se seu filho apresentar alguma dificuldade com algum sonzinho, certo? De alguma imagem aqui desse último jogo, o que você vai fazer? Vai treinar lá as dramatizações. Entenderam? Então, esse é o caminho mais seguro para levar as crianças à tomada de consciência dos fonemas, não é? Para a aquisição do princípio alfabético, certo? Espero que você tenha anotado tudo com muito cuidado e atenção, porque se você seguir esse passo a passo, certamente seu filho não enfrentará problemas no momento da alfabetização. Muitas pessoas me perguntam por que eu disponibilizo essas dicas, né, gratuitas na internet, por meio do site Como Educar Seus Filhos. Bom, a razão é muito simples. Nós temos de fazer alguma coisa para reverter a atual situação da educação brasileira. Eu, como disse no primeiro vídeo, na universidade, percebia que alguma coisa estava errada, porém eu não sabia o que realmente estava acontecendo. Só quando eu fui para a escola de minha mãe que eu pude perceber com clareza que os adultos que fazem parte daquele quadro que simplesmente é assustador, o quadro do analfabetismo funcional, eles na verdade carregam deficiências de ordem primária, ou seja, não passaram por uma boa pré-escola, não escutaram histórias na infância e não têm consciência fonêmica, muito menos fonológica. Então quando eu falo que a coisa está feia, eu não estou brincando. Na universidade eu acompanhava ano após ano o rendimento de meus alunos e pegando o que eles escreviam nas avaliações e comparando com o que as minhas crianças escrevem, a diferença é brutal. Brutal, brutal, brutal. Então você começa a perceber que uma criança de 8 anos é capaz de escrever com muita clareza, muito mais clareza do que um universitário. Então isso é algo que é assustador. Então eu graças ao Arno, que me deu uma cutucada, cheguei à conclusão de que eu deveria fazer algo sim para melhorar a atual situação da educação no Brasil. Claro que eu não tenho pretensões, não tenho como foco ser o guru da educação brasileira. Pelo contrário, eu quero apenas trabalhar com aqueles que estão interessados em resolver esse problema. E é por isso que eu estou falando com você, que está preocupado realmente com a educação no Brasil e que quer sim dar o que há de melhor para o seu filho, certo? Então, diante desse quadro, você prefere entregar seus filhos para essas pessoas despreparadas a conduzir o processo de alfabetização no seio de sua casa? É evidente que você com certeza escolherá a segunda hipótese. Então, pensando nisso, eu resolvi criar todo um programa de treinamento para pais.
certo? Eu espero, não sei se tem algum professor assistindo esse vídeo, mas não tem problema, você também pode passar por esse treinamento, que eu sei como que é a situação nos cursos de pedagogia. Porém, o meu foco é o quê? É atingir os pais. Então, primeiro, você pode sim alfabetizar seus filhos em casa. Você não precisa ser um especialista na área de educação para fazer isso. Isso é perfeitamente possível e você terá a prova disso no fim desse vídeo, ao assistir a depoimentos de pessoas que já passaram por esse treinamento, tá? Mas sobre esse programa, eu vou falar no terceiro vídeo dessa série, né? Nesse terceiro vídeo, eu também vou responder as principais perguntas publicadas embaixo do segundo vídeo, também do primeiro. Além disso, eu vou abordar um assunto muito importante que também faz parte do processo de alfabetização. Assunto esse que é negligenciado nas escolas brasileiras, ok? Então acompanhe as publicações dessa série de vídeos que trata de dicas, de alguns dos segredos, né, de uma alfabetização eficaz. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu peço para você rolar aqui a página, deixe seu comentário embaixo desse vídeo, isso é muito importante para o andamento das atividades do site Como Educar Seus Filhos. Se você gostou desse assunto, desse tema, compartilhe o vídeo em seu Facebook, por e-mail, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Certo? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço de coração a todos que estão acompanhando o trabalho singelo do site Como Educar Seus Filhos. Fique com Deus e até a próxima. Oi pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou casada com o Rafael. Nós temos 2 filhos, o Davi de 5 anos e o Josué de 2 e moramos em Pelotas. A gente quer deixar aqui o nosso testemunho, o nosso depoimento sobre o curso do professor Carlos Nadalim de pré-alfabetização de crianças. A gente começou, a nossa ideia, minha e do meu marido, sempre foi alfabetizar os nossos filhos em casa. A gente não tem formação, a gente tem nível superior, mas não temos formação em pedagogia. E uma vez conversando com uma amiga sobre isso, ela disse: eu sou pedagoga e eu não alfabetizaria os meus filhos, isso é um desafio, como que vocês vão fazer? Então ficou a ideia um tempo no ar e meu marido pesquisando, começou a ouvir já uns vídeos do blog Como Educar Seus Filhos, até que chegamos, né, a oferta lá, o professor Carlos ofertou o curso dele. Então, o que nós tínhamos dúvida era se isso valeria a pena, a gente não conhecia bem o trabalho dele, né, como é que aquilo, né, poderia ser proveitoso para nós, mas tínhamos a garantia de que se não ficássemos satisfeitos, nosso dinheiro seria devolvido. Mas a nossa surpresa foi que depois de apenas alguns dias, recebendo uma quantidade enorme de material, de dicas já muito interessantes, assim, com professores também, cooperando ali com o professor Carlos, pessoas assim, sabidamente assim, conhecedoras do assunto, a gente foi se deparando assim com conteúdo rico, com propostas simples de ser aplicadas em casa, coisas assim que a gente já foi aplicando. E assim, ó, o objetivo era, né, para esse ano a nossa meta era que o nosso filho, né, já começasse a ler, e agora em julho desse ano, com 5 anos, ele já começou, né, a decodificar. O que eu quero dizer, assim, e deixar de mensagem assim principal é que esse curso para nós foi uma resposta de oração para nossa família, que Deus, assim, atendeu o nosso pedido no sentido de, assim, ó, nos suprir com aquilo que necessitávamos, né? Não temos a formação, mas contamos com o trabalho do professor Carlos, que fez um trabalho lindo, tem feito. A gente é aluno, continua aprendendo ali, temos acesso a tudo e tem sido, assim, muita bênção, um benefício, assim, imenso na nossa família, e creio, assim, que vai ficar para a vida dos nossos filhos isso marcado, o nosso convívio familiar, terem aprendido junto com os pais, o irmão menor acaba aprendendo também, mas enfim, todo o nosso objetivo foi amplamente atendido e a gente, assim, satisfeito, né, está com o curso, tanto que estamos aqui recomendando para vocês e já recomendamos para todos os nossos amigos. É isso. Olá, seja bem-vindo
ao terceiro vídeo dessa série de vídeos na qual eu ensino para você alguns dos segredos de uma alfabetização eficaz, para que você ensine seus filhos em casa a ler e de uma forma segura e confiável. Bom, no primeiro vídeo dessa série eu abordei a questão do princípio alfabético, a aquisição do princípio alfabético. Falei sobre a importância do princípio alfabético, que é, grosso modo, o coração desses métodos que nós chamamos de métodos fônicos. Muito bem, no segundo vídeo, porém, eu disse que antes de apresentar o princípio alfabético para as crianças, precisamos conduzi-las por um passo a passo que antecede a apresentação do princípio alfabético. E passei então 5 etapas que são fundamentais para que seu filho consiga então chegar àquele momento da aquisição do princípio alfabético com mais tranquilidade. Como havia anunciado nos outros vídeos, nesse terceiro vídeo eu vou responder a perguntas que foram encaminhadas por pais que estão acompanhando essa série. Claro, eu não vou conseguir responder a todas as perguntas, por isso eu fiz uma seleção, juntamente com o Arno, de algumas das questões que nós consideramos centrais, ok? Mas antes de responder as perguntas, eu quero agradecer imensamente a todos que estão acompanhando essa série, as manifestações, tanto embaixo dos vídeos por escrito, e-mails que foram encaminhados. Olha, gente, sinceramente, eu fiquei muito impactado, porque há pessoas que simplesmente relatam fatos assim que eu não esperava. Como se, por exemplo, a série de vídeos, o trabalho do site Como Educar Seus Filhos fosse uma resposta de Deus a orações dessas pessoas. São pais que já estão colhendo frutos em casa com as dicas dessa série e também estão com esperança, porque agora eles conseguem vislumbrar um caminho seguro para ensinar seus filhos a ler e em casa. Eu quero ler alguns desses comentários. Eu selecionei alguns porque no vídeo eu não tenho todo o tempo para ler todos os comentários. Temos outro comentário aqui também do Vitor Cardoso. O Vitor diz assim, ó: Carlos, é impressionante como esse método tradicional que você utiliza é simples e fácil de se aplicar. Quando tiver filhos, com certeza aplicarei esse método. Um abraço. Muito obrigado, Vitor. Olha só, o Vitor, ele faz parte daquele grupo também de pessoas que ainda não têm filhos, mas já estão preocupados com a educação de seus futuros filhos. Por fim, eu quero ler o comentário de um pai, de um aluno de minha escola, da escola da minha mãe, a escola que eu coordeno, a Escola Mundo Balão Mágico. O Emerson, ele escreveu o seguinte aqui: Bom dia, professor Carlos. Meu filho tem 4 anos e é aluno da Escola Mundo Balão Mágico. E já sabe o som de todas as letras do alfabeto. Surpreendente. Não imaginava a capacidade e o potencial de memorização que as crianças possuem nesta faixa de idade. Acompanhe em casa a aplicação eficiente deste método de alfabetização. Parabéns ao professor Carlos e a toda a sua equipe pedagógica pelo trabalho extraordinário. Emerson, muito obrigado pelo comentário. Que bom que você está satisfeito com o trabalho da escola, com esse método. Realmente, as crianças são capazes de não só de memorizar os sons das letras, mas de manipular esses sons e depois elas vão atingir aquilo que nós desejamos, que é a leitura fluente, a compreensão textual e assim por diante. Então aqui nós temos uma prova de que o que eu disse no primeiro vídeo realmente é verdade. Ou seja, lá na escola eu estou colhendo frutos assim surpreendentes com a aplicação desse método que eu quero transmitir para vocês também aqui na internet. Então agora eu vou responder, como prometi, algumas questões que foram publicadas embaixo dos vídeos e também enviadas por e-mail. É claro que eu não posso responder a todas as perguntas, então qual foi o critério que eu adotei? Eu selecionei aquelas perguntas que são centrais, que estão incomodando vários pais que estão preocupados com essa questão da alfabetização. Então eu selecionei algumas perguntas que reúnem as dúvidas de muitos pais. Passemos agora então para a primeira pergunta, que é mais ou menos esta aqui, ó. Eu tenho um filho matriculado em uma escola, ele não
pratica atividades no momento da alfabetização, né, pautadas em um método fônico, e eu quero aplicar esses exercícios que o senhor está divulgando na internet em casa com meu filho. Isso pode criar uma confusão na cabeça dele? A resposta é sim. Eu já acompanhei casos em que a criança era submetida a um método de alfabetização em casa e outro na escola e acabava apresentando dificuldades. Então vou exemplificar aqui. Um menino, um dia lá na escola, ele olhava para as palavras e ficava tentando adivinhar. E ele ficava muito ansioso ao tentar ler as palavras. No caso, ele estava tentando adivinhar. Eu comecei a acompanhar a coisa, não estava entendendo, porque nós estávamos aplicando uma metodologia correta, coerente, sem saltar nenhuma etapa. Então, foi quando eu, conversando com a mãe dele, descobri que ele estava participando de sessões em um consultório de uma fonoaudióloga. E o que acontecia lá? A fonoaudióloga utilizava o método global. E ela, como ela apresentava os flashcards para a criança e ficava fazendo assim, vai, né, para a criança tentar adivinhar o quanto antes a palavra, o menino ficava ansioso e acabava projetando essa ansiedade na escola, sendo que a escola não adotava um método global. Então veja, a criança saía do consultório, ia para a escola e acreditava que na escola tinha que reagir da mesma forma, certo? Então veja, esse é um exemplo. Tem um outro exemplo de uma outra criança que em casa a mãe estava alfabetizando pelo silábico e na escola a criança sendo submetida ao fônico. E foi quando então eu comecei a perceber, por meio de um teste, que a menina era capaz de ler textos, ou seja, ela conseguia adivinhar palavras por causa da contextualização, mas era incapaz, por exemplo, de ler pseudo-palavras. E isso foi um dado que me chamou muita atenção. Eu falei, alguma coisa há aqui. Foi quando eu descobri então que ela era alfabetizada em casa pelo silábico e na escola pelo fônico. E a mãe, de pronto, já decidiu cortar o método silábico, tirando então de casa. Então aqui são dois exemplos que eu tenho para passar para vocês. Então o que você pode fazer? Olha, você tem 3 opções. Primeiro, você vai manter seu filho na escola e não vai fazer o meu curso. Segundo, você vai tirar seu filho da escola e aplicar esse passo a passo em casa. Bom, mas essa segunda opção eu deixo para você que decida aí. Quem sou eu para falar tire ou não tire? Então você sente-se com seu marido, com sua esposa e decida aí. Vocês que devem decidir isso, o rumo, o destino aí educacional dos seus filhos, certo? Terceira opção, terceira dica que eu dou para vocês é a seguinte: mude seu filho para uma escola que já adota o método fônico e em casa daí você vai acompanhar o trabalho da escola, reforçando com as atividades do curso. São essas as 3 opções, né? Não há outras, ok? Passemos por uma outra dúvida, que é a seguinte: eu tenho um filho com 2 anos e meio, 3, 4, 5. O seu curso é adequado para o meu filho? Perfeitamente adequado. O curso foi elaborado para crianças de 2 anos e meio a 5 anos. Então você pode fazer com tranquilidade, que esse é vamos dizer assim, é o foco do curso, né? Atingir crianças com entre 2 anos e meio e 5 anos. Porém, há aqueles pais que dizem o seguinte: olha, mas meu filho já tem 7 anos, 8 anos, e eu percebo que ele tem dificuldade no momento da leitura. Ele não consegue compreender textos. Ele não lê com fluência. Bom, o que eu tenho a dizer para você? Esse curso também serve para você. Porque além de compreender por que ele está assim, né, você vai entender, lá na base não foi feito isso, aquilo outro. Você também vai conseguir corrigir, né, essas deficiências. Porque não tem como saltar etapas no processo de alfabetização. Tá? Então, se eu lançar futuramente cursos para crianças de 6, 7, 8 anos, eu vou levar em consideração o quê? Que os pais que se matricularem nesses cursos já entenderam o processo da pré-alfabetização, tá claro? Então eu não vou fazer milagre nos demais cursos não. Olha, esse curso aqui é para o seu filho de 7 anos, 8, tá? E não precisa entender nada da pré-alfabetização, não, vai ter que voltar para lá, não tem jeito não, tá? Então esse curso também serve para você. Mas tem um outro grupo de pais, que é um grupo impressionante, né? Que é daqueles que ainda não têm filhos. Então, e aí, Carlos, o que eu
posso fazer, eu tenho de fazer o curso? Olha, a resposta é sim. Por quê? Há um probleminha que as famílias enfrentam, que é o de não saber o que fazer em cada etapa da vida de seus filhos. Então veja, se você já sabe o que esperar de seu filho, não é? Na idade X, Y, Z, você vai conduzir a coisa com mais tranquilidade. Não é? Você já estudou antecipadamente cada etapa do processo de alfabetização, sabe o que exigir dele com 3 anos, 4, 5 anos, né? Exigir do seu filho. Então é lógico que você vai conduzir com mais tranquilidade. Não é? Então eu digo mesmo para os pais aí que publicaram, meu filho tem 1 ano e 5 meses. E aí? Bom, eu vou falar para você. O meu filho tem 1 ano e 3 meses. E eu estou super tranquilo em casa. Porque graças a Deus eu sei o que eu posso exigir dele nessa idade. Mas por que eu estou tranquilo? Porque eu conheço o processo como um todo. Então veja, quando eu leio histórias em voz alta para ele nessa fase, eu começo a dar ênfase a alguns aspectos de exercícios que eu aplicarei futuramente com ele. Só quando ele atingir lá, 3 anos, 4. Mas eu já começo a enfatizar essas coisas no momento da leitura em voz alta. Então é muito importante você conhecer previamente as etapas do processo de alfabetização. Então, em síntese, eu recomendo o curso para todos vocês. Você não tem filho? Faça. Tem filho de 1 ano, 5 meses? Faça. Tem filhos de 2 anos e meio a 5? Deve fazer. Deve fazer. Tem filhos que já foram alfabetizados e estão apresentando dificuldades no momento da leitura? Faça também, para você compreender por que ele está assim e corrigir essas deficiências. Passemos para outra questão que preocupa os pais. Carlos, eu tenho pouco tempo com meus filhos em casa, né? Posso fazer o curso? Olha, você deve fazer, porque nós temos simplesmente uma plataforma que foi construída, confeccionada pelo Arno, em que você terá acesso aos vídeos e você pode assistir a esses vídeos no seu tempo, tá? Então, na plataforma você encontra lá os vídeos, você vai encontrar também alguns áudios, aulas ao vivo para tirar dúvidas, né? Então, no fim de cada módulo do curso, tem uma aula ao vivo, eu respondo as perguntas, converso online com os alunos. Então, você vai, de um lado, poder fazer o curso no seu tempo, e de outro lado, aplicar os exercícios, empregar os exercícios em casa, também utilizando o tempo que você tem disponível, porque você tem que fazer alguma coisa. Não dá para escapar também dessa responsabilidade, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês de como você, fazendo todo dia, um pouquinho, praticando diariamente, em um tempo curto, os exercícios, você alcançará resultados assim fantásticos. No começo do ano, eu fiquei também com essa mesma preocupação lá na escola. Eu estava louco para introduzir o ensino de latim na escola, no caso no ensino fundamental. Há uns 2 anos eu recebi um e-mail da querida Roxane mandando uma reportagem falando sobre o resgate do ensino de latim em algumas escolas da Europa, né? Então eu falei, puxa vida, eu sei que o latim é importante, mas eu não tenho tanto tempo. Então o que eu fiz? No começo desse ano eu introduzi o latim, só que eu dou aulas diárias, né, diariamente, só que só 10 minutos de aula por dia. Isso já está acontecendo na escola há 1 mês e meio. Sabe quantos textos eles já concluíram? 5 textos do livro Gradus Primus. Além disso, eles trabalharam 3 fábulas que foram encaminhadas pelo Rafael Falcon, que foi no início do projeto. Eu trabalhei com essas fábulas e o Rafael continua acompanhando o trabalho e me auxiliando, assim como o professor Enio. Então veja só, 10 minutos por dia as crianças já estão o quê? Lendo textos, lógico, são textos simples, curtos, em latim, estão quase terminando a primeira declinação. Então você precisa entender o seguinte, aplicando métodos eficazes de ensino, em pouco tempo você consegue muito. Então vamos lá, continuando. Há pessoas que me perguntam o seguinte, Carlos, o que tem de diferente no seu curso daquelas informações que nós encontramos na internet sobre métodos fônicos de ensino? Bom, a diferença é a seguinte, no meu curso, o fônico é uma parte, é uma fatia do curso, né? E
há outras habilidades que são trabalhadas, né, no curso. Eu não estou aqui fazendo propaganda de métodos fônicos, mas dos arranjos que eu fiz para que o fônico funcione com eficácia. Tá claro? Eu acho que os métodos fônicos disponíveis no mercado brasileiro possuem algumas falhas também, tá? Então, no curso eu tento deixar claro para os pais o que você pode fazer em outros setores para fortalecer ainda mais a alfabetização das crianças. Então, lá no curso você vai encontrar um módulo introdutório, né, explicando os fundamentos teóricos de todo o curso. Depois eu passo então para os exercícios de consciência fonológica e fonêmica, e ali você tem uma bateria assim intensa de atividades, né, uma sequência bem estruturada. Depois eu passo para um ponto que é simplesmente negligenciado, que é o da psicomotricidade, porque há crianças que às vezes possuem deficiências, né, não tem um domínio adequado do corpo, e nem com o método fônico você vai corrigir essas situações, então você tem que partir de exercícios corporais. Deixo ali então um módulo inteirinho dedicado à psicomotricidade. E por fim, trabalho uma coisa também que é importante, que é o treinamento das habilidades cognitivas que serão utilizadas pelas crianças na resolução de qualquer atividade, qualquer tarefa. E olha só, seja no campo da alfabetização ou do aprendizado de matemática, tá claro? Então veja, além disso, há todo ali no curso, há bônus que nós disponibilizamos para os pais, como o bônus do professor Robson Poré, que falou sobre a musicalização infantil, né, no curso. Falando então o que o pai deve fazer, como que ele deve conduzir a educação musical dos filhos e a conexão entre ensino musical e alfabetização. Nós tivemos também um bônus fantástico do Dr. Ítalo, que falou sobre a afetividade, a harmonia familiar. Veja, onde você vai encontrar um negócio desse? Então, eu gostei dessa questão, por quê? Para deixar claro aqui que eu não estou apenas divulgando o método fônico de alfabetização. No curso, eu coloco ali outras habilidades em jogo e também faço críticas à forma como os métodos fônicos são aplicados no Brasil. Tá claro? Então, o que eu tenho a dizer é isso. O meu curso é diferente, eu vou dar para você tudo muito mastigado, entende? Imagine o seguinte, ó. Então faz o seguinte, você quer aplicar em casa aí, não quer fazer meu curso? Então eu vou te dar uma listinha aqui de livros. Daí você vai começar a ler. Livro tal. Aí depois você vai começar a testar com o seu filho em casa. Aí você testa, esse funcionou. Não, aquele não, daí você anota. Então eu gastei mais de 5 anos fazendo isso. Tá dando para entender? Por que você já não pega a coisa mastigada e já aplica aí com seu filho sem fazer o quê? Esses rodeios, ok? E há um outro ponto importante que eu quero assinalar aqui. No curso, no fim de cada módulo, eu dou um tratamento especial para os alunos, porque há aulas ao vivo para que os pais então formulem perguntas e eu esclareça eventuais dúvidas. Além disso, há uma comunidade em que os alunos podem estabelecer uma relação ali, trocando experiências. Eu também acompanho essas publicações. Então veja, há um acompanhamento do que está acontecendo no curso. E é por isso que eu preciso limitar o número de vagas para cada turma, porque senão eu não consigo responder as dúvidas e acompanhar cada pai, certo? Então, para a próxima turma, eu vou adotar o mesmo critério. Vamos lançar o curso, uma nova turma, e também limitar o número de vagas, para que eu possa manter esse tratamento no curso. Bom, vou passar agora para a última pergunta desse vídeo, que é uma pergunta que não quer se calar, que ela está relacionada ao valor do curso. Professor Carlos, quanto que vai custar esse curso? Bom, eu vou responder, na verdade, a essa pergunta daqui a 2 dias, no próximo vídeo que eu vou publicar. Porém, eu posso antecipar o seguinte: o curso que eu tenho aqui em mãos, ele equivale a 3 anos de pré-escola. Então faça as contas em casa. Se você tem um filho aí, uma criança pequena, que vai passar pela pré-escola
e você pretende matriculá-la em uma escola privada, né, faça aí um cálculo e você vai perceber que não vai ficar tão barato assim, tá? Outro detalhe, o meu curso equivale sim a 3 anos de pré-escola, mas não é de qualquer pré-escola. Vamos imaginar uma pré-escola eficaz. É claro que existem algumas escolas boas no Brasil, mas não é a regra. Você certamente não vai encontrar com tanta facilidade na sua cidade. E se a encontrar, prepare o bolso. Você vai pagar caro por isso, certo? Então, além disso, você tem ali no meu curso não só um programa de alfabetização bem estruturado, mas também a participação de profissionais, né, especializados em áreas que contribuem para o quê? A elevação do rendimento das crianças no momento da alfabetização. Então, você vai ter acesso a bônus no meu curso. Além dos bônus, você também vai receber um material exclusivo, um material didático exclusivo, que dará para o seu filho a oportunidade de desenvolver algumas habilidades cognitivas que são centrais, tá? E esse material eu já posso antecipar que ele é completamente diferente daqueles materiais que você encontra aí nas escolas, tá? Então veja, é um curso super estruturado, completíssimo, né? Eficaz, então é evidente que eu não vou cobrar preço, um valor irrisório, tá? Mas também você pode pensar da seguinte forma: bom, o valor não vai ser tão pequeno, porém não equivale a 3 anos de mensalidade, tá? Então, eu vou falar sobre valores no próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho como que vai funcionar a questão das inscrições para a próxima turma, ok? Então, o que eu posso dizer por enquanto é isso. Bom, eu peço para você o seguinte: preste atenção, muita atenção no conteúdo do próximo e-mail que eu vou encaminhar para você. Nesse e-mail eu vou mandar um link para que você tenha acesso ao próximo vídeo dessa série de vídeos, no qual eu vou falar sobre as inscrições do curso, da nova turma que eu vou abrir, tá? Então no vídeo eu vou falar quando começará o curso, o valor do curso, a estrutura do curso, quais são os módulos, os bônus, enfim, tirar todas as dúvidas relacionadas ao curso. Então acompanhe com muita atenção a sua caixa aí de e-mails. Por quê? Porque são muitos são muitas as pessoas interessadas por esse curso. Hoje nós temos em torno de 6.000 inscritos no site Como Educar Seus Filhos e, como eu disse, as vagas serão limitadas. Então, eu vou abrir as inscrições, né? E quando nós tivermos vamos dizer assim, quando preenchermos o número de vagas, eu vou ter que, então, encerrar as inscrições. Então, você precisa correr para garantir a sua vaga nessa próxima turma que promete ser um sucesso. Bom, então é isso. Acompanhe com muita atenção os próximos e-mails que eu vou enviar para você, principalmente o e-mail que vai falar sobre as inscrições para a próxima turma, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Laura. Eu me chamo João Paulo. E eu sou a Pamela. Nós estamos aqui para dar um depoimento sobre o curso do professor Carlos Nadalim, Ensine seus filhos a ler de maneira eficaz. Aproveitando, vou dar um recadinho para o professor e para o Arno, que só vocês dois mesmo para nos fazer gravar esse vídeo, mas é porque a gente sabe da qualidade do curso e da qualidade de tudo que a gente tem aprendido nesse curso. Porque é uma coisa que você não vai ouvir em lugar nenhum. Ele te dá muitas orientações em como educar seus filhos, não só como ensinar a ler. O curso é Ensine a Ler, mas você aprende muito mais do que isso. Acho que o mínimo que você aprende é ensinar seu filho a ler. Sim. Então, mesmo quem não tem essa pretensão de ensinar seu filho a ler, o curso compensa muito, porque você aprende a desenvolver todas as habilidades do seu filho. A gente esperava um curso com um complemento de ensino e realmente surpreendeu, né? Ele foi muito além disso. A Laura é muito impaciente, a Laura não tinha paciência para ouvir histórias. Hoje ela já consegue ficar 40 minutos ouvindo uma história, às vezes até pede mais. Toma muito gosto pelos livros, mais do que a gente poderia fazê-la apreciar, né? Os métodos são muito eficientes, por exemplo, a questão de memorização auditiva, as repetições, que ela tem surpreendido muito, e a gente entrou também nessa questão locomotora,
nas últimas semanas. E a gente já começou a aplicar ela com 4 anos, coisas que a gente pensava em experimentá-la com 6, 7 anos de idade, né? A gente só descobriu que são eficientes com 4 anos através desse curso. Então realmente surpreendeu muito a gente recomenda firmemente, né? Então é tudo muito prático, você não precisa de ter um conhecimento específico na área de educação. Você não precisa ser adepto do homeschooling, mesmo que seu filho esteja numa escola. Vai até, inclusive, te auxiliar a escolher uma escola para o seu filho. Verdade. Porque eu acho que quase ninguém pergunta qual que é o método de alfabetização que a escola tem. Eu mesmo matriculei sem nem ter perguntado isso. Verdade. Abre realmente um mundo de possibilidades para todos os pais desenvolver as habilidades dos seus filhos. Isso. E de maneira divertida, de maneira que a criança gosta. Apareceu um besourinho aqui. E a Laurinha também quer falar um pouquinho. O que você mais gostou dos exercícios do professor Carlos que a gente fez até hoje? Eu gostei do Colégio Carolina Meleri. Você gostou de recitar a poesia, né? Então, vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigado pelo curso. A gente recomenda o curso para todos. Se alguém tiver dúvida, principalmente também tem a questão do valor, e o preço realmente, assim, vale cada centavo. Tamanha qualidade do curso, tamanha qualidade dos exercícios, das planilhas, do cronograma, dos bônus, das aulas ao vivo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Parabéns pelo curso, tá? Deus abençoe vocês nesse trabalho. Contem conosco. Olá, meu nome é Edson Nakaie. Eu sou do Rio de Janeiro e atualmente vivo em Tóquio, no Japão. Sou casado com a Leona, nós temos 2 filhos, o Kaito de 3 anos e o Hugo com 1 mês de vida. Eu quero deixar meu depoimento a respeito do curso Ensine Seus Filhos a Ler, do professor Carlos Nadalim, e recomendar para qualquer pessoa que tenha filho ou não. Quero dizer também que o curso Ensine Seus Filhos a Ler teve e tem um papel muito importante na minha vida. Antes do curso, meu filho vivia fazendo muita bagunça, não parava quieto 1 minuto, vivia respondendo a mãe dele. E queria ir pra rua direto, ficar na rua, brincando com a terra. Fazendo essas bagunças que muitas crianças fazem, né? E com apenas algumas dicas do professor Carlos Nadalim, eu consegui consertar isso daí no meu filho, né? A transformação que meu filho teve é muito grande e notória. É claro, sabe? E hoje, quando eu chego em casa do trabalho, meu filho me recebe na porta de casa, com um livro na mão, pedindo para que eu leia para ele. Isso daí é muito gratificante. E eu só tenho a agradecer ao professor Carlos por ter me passado essas dicas super fáceis e eficazes, né, que o professor Carlos me ensinou. Quero dizer para todos vocês que o curso é muito bom. Se vocês entrarem, não se arrependerão. E se tem alguma dúvida, existem vídeos disponíveis na internet que tenho certeza que se vocês verem, vocês com certeza vão gostar e vão querer participar do curso. Eu particularmente só tenho a agradecer ao professor Carlos por ter me ensinado e estar me ensinando todo esse tempo. E agradecer ao Arno também por ter segurado minha vaga. Muito obrigado, Arno. É isso aí, pessoal. Vamos trabalhar. E um forte abraço para todos vocês. Até mais. Tchau. Olá, meu nome é Gisele Nani. Eu moro em Lavras, Minas Gerais. Sou solteira e não tenho filhos. Esse vídeo eu estou gravando para dar o meu depoimento do curso Ensine Seus Filhos a Ler, pré-alfabetização. Eu sou fonoaudióloga e há algum tempo eu já acompanho o trabalho do professor Carlos por meio dos vídeos de dicas no canal do YouTube. Então, quando eu fiquei sabendo do lançamento da 2ª turma, eu não hesitei em fazer a minha inscrição. Por quê? Porque na mesma época, na PAI, eu estava iniciando um trabalho em parceria com o município de atendimento aos alunos da rede pública que possuem dificuldade de aprendizagem. Então, o curso veio na hora certa. E isso se concretizou durante todo o período em que
estivemos junto com o professor Carlos, o Arno, o professor Luiz e todos os outros. A minha vida profissional nessa área de educação se transformou, meu conhecimento teórico foi ampliado, a prática também. Eu pude, a partir deste curso, ter um embasamento maior e melhor para discutir com os professores, para auxiliá-los, orientar famílias e ajudar as crianças a ler de forma mais eficaz. Eu tenho vários pacientes com dificuldade de leitura, com dificuldade de aprendizado no geral, e a partir dos exercícios que o professor Carlos foi passando, né, eu fui aplicando com os meus pacientes e, assim, ainda de uma maneira mais lenta, eles estão apresentando melhoras. Eu tenho um caso muito bacana de uma criança que chegou para mim com muita dificuldade de leitura, de compreensão de textos e dificuldade de memória de curto prazo. Então, imediatamente eu fiz uma boa orientação com a família, passei as dicas, ensinei a família a trabalhar a leitura com ele diariamente, né, através da leitura dialogada, e já consegui perceber diferença nesta criança. O seu interesse pelos livros melhorou muito e ele já é capaz de contar a história com mais facilidade, ele consegue lembrar de mais detalhes das histórias com uma facilidade melhor. Então eu vejo que, de uma maneira muito simples e prática, o professor Carlos e toda a sua equipe me ajudaram muito, estão me ajudando, porque eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda estou assistindo e revendo todas as aulas, e foi maravilhoso para mim profissionalmente, não ainda na minha família, porque, como eu disse, eu não tenho filhos, mas para vocês pais que têm filhos pequenos ainda ou maiores e apresentam qualquer dificuldade de aprendizagem, não hesitem em participar do curso, pois ele é sensacional. Eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento ao professor Carlos e a toda a sua equipe por tamanha generosidade, é a palavra certa, para com todos nós, seus alunos, e espero em breve fazer o curso da alfabetização. Fiquem com Deus, um beijo. Meu nome é Gisela e eu moro no interior de São Paulo. Eu sou mãe do Alexandre, de 5 anos, mãe do Vinícius, de 11, sou casada com o Osvaldo. E eu tô aqui para contar um pouquinho do que foi a experiência de fazer parte da segunda turma de pré-alfabetização do professor Carlos Nodalin. Realmente o nome faz jus, né? Ensine seus filhos a ler de forma eficaz. É um curso assim que abarca todas as habilidades que você tem que trabalhar com seus filhos para promover essa pré-alfabetização, prepará-los para a alfabetização. É um crescimento muito grande, a família inteira participando desse projeto, né? Você tem uma segurança muito grande do que você está fazendo com o seu filho, você tem explicação de tudo, por que você está aplicando aquilo, o que está acontecendo enquanto você trabalha isso, o que acontece com o desenvolvimento do seu filho. Realmente é um curso abrangente, completo. Você vê o desenvolvimento, né? Meu filho de 5 anos, o quanto ele desenvolveu, né, nesses meses de aplicação do curso. Mais o meu filho de 11 anos, que ficaram uns probleminhas da alfabetização que ele teve. Eu complementei com o método, né, o método fônico segundo tudo que o professor Carlos Nodalin recomendou, e a gente viu o desenvolvimento dele. Então é um curso assim, completo, e você, né, ser responsável, ser o agente responsável por essa parte da pré-alfabetização, do desenvolvimento, do enriquecimento do seu filho, é algo que não tem preço. É realmente enriquecedor,
é um presente, né? Você vê que você é responsável por ele juntar as letrinhas e formar palavras, e daqui a pouco formar frases, e daqui a pouco ele está lendo várias coisas, eles ficam assim encantados, né? O Alexandre ficou encantado de falar, olha, eu li isso, eu li aquilo, e você vê o crescimento, o desenvolvimento deles. Realmente é um curso que vale a pena, você só vai ter benefícios. Realmente. Eu deixo aqui meu agradecimento ao professor Carlos e a toda a equipe. Meu muito obrigado e que Deus os abençoe. Meu nome é Caroline, sou de Brasília, sou mãe do Isaac de 7 anos e do Guilherme de 3 anos. Estou aqui para dar o testemunho sobre o curso do professor Carlos Nadalim, Ensine Seus Filhos a Ler. Eu conheci o curso quando eu comecei a buscar na internet material para ajudar meu filho nas dificuldades que ele estava na escola, o Isaac de 7 anos. Então, me inscrevi no blog e comecei a receber os vídeos do professor Carlos Nadalim. E quando eu recebi os vídeos, eu comecei a ver a qualidade dos vídeos e o quanto ele entendia do assunto, né? Então, assim que abriu as inscrições do curso, eu não tive dúvida, eu me inscrevi. Quando eu comecei a fazer o curso, veio uma mudança enorme aqui em casa da rotina. Eles estudam à tarde, então de manhã eu comecei a fazer os exercícios com eles do curso e passou a ser um momento que eles esperavam, né? Com ansiedade de chegar, porque gostam dos exercícios, né? Uma coisa prazerosa para eles, divertida. E eu comecei a perceber também que eu tinha algumas falhas de comando, né? Muitas vezes eu mandava eles fazerem as coisas e eles não entendiam, né? E não faziam. Eu ficava com raiva achando que eles estavam sendo teimosos, mas tinha um problema do comando. Ajudou muito também a focar a atenção deles no que eles estão fazendo, né? A não dispersar tanto. E principalmente ajudou o Isaac, né? Porque o Isaac, ele lê silabadamente e não compreende muitas coisas que ele lê. Então foi por isso que eu tinha até buscado o curso. E eu pude ver que ele precisa ser realfabetizado, que o problema foi na alfabetização dele, né? Me ajudou muito também a perceber o quanto eu gosto dessa área, né? Que eu sou apaixonada, né? Então vou me especializar na área, vou trabalhar com isso. Por isso eu digo para vocês, assim, que é um curso maravilhoso. O material do curso vai muito além do que a gente espera. Um material de qualidade, excelente, assim. Eu levei um choque quando eu comecei a fazer o curso e ver o material que era disponibilizado não existe em lugar nenhum. E uma frase que ficou gravada para mim, que marcou o curso, é que não existe coincidência, mas providência divina. Porque para mim foi uma providência divina mesmo. Me ajudou num problema que ninguém conseguia me ajudar, ninguém sabia como ajudar. Então eu agradeço o professor Carlos Nadalim e falo para vocês, não percam a oportunidade de fazer o curso, se inscrevam mesmo, vale muito a pena. Obrigada.